Olá! E aí, tudo bem com você? Mais uma live, mais um assunto extremamente poderoso, muito legal mesmo. Fiz errado, e agora? Quantas vezes você já não julgou que você errou em alguma atitude? Ou você julgou que outra pessoa fez alguma coisa que no seu julgamento era errado? E hoje eu vou falar um pouco disso. Por que que você considera que foi errado? Por que que você fez alguma coisa ou deixou de fazer? Por que que você julga o outro que ele fez errado? Então hoje vai ser esse assunto e talvez muito mais. Então eu te convido a ficar até o finalzinho dessa live e consumir, na verdade, né, esse conteúdo muito bacana. E aí, eu não sei em qual plataforma que você está assistindo esse vídeo, mas enfim, se você quiser conhecer o que eu tenho de conteúdo, meu Instagram, cadu.quirino, Facebook, Cadu Quirino, na página Liderança Ímpar, e no YouTube, Cadu Quirino também. Fica à vontade para passear por todas essas plataformas, não é verdade? Vamos lá. Boa noite, Instagram. 20 horas e 2 minutos ao vivo no Instagram e ao vivo no Facebook também. Fala, Instagram, boa noite. Instagram, chama lá as pessoas para poder entrar nessa live. Vamos lá. Vamos participar. Fala, João. João, na sua casa tá chovendo? Aliás, você tá ouvindo a minha voz e o som da chuva também? Porque aqui tá caindo uma água. Lúcia, boa noite. Tudo bem com você? João, rapaz, nem a música hoje vocês vão conseguir ouvir, porque só tem barulho de chuva aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Tá ouvindo legal? Fala, Joroca! Mas a audiência hoje começa a ficar especialíssima. Olha quem entrou, mãe! Quanto tempo, hein, mãe? Como é que você está? Quanto tempo! É o que? De chuva, Joroca? Ô, João, nada de dormir, cara. Ó, o assunto hoje vai ser top demais. Ai, ai. Diz aí, Lúcia, onde você tá? Tá chovendo também? E aí, mãe, onde você tá? Tá chovendo? Vai falando aí. Tá chovendo onde vocês estão? Rapaz, que pancada. E você? Onde você tá assistindo? Quando você tá assistindo? Eu não sei, né? Tá chovendo aí também? Muita chuva, muita chuva. Isso aí, Instagram, vai avisando as pessoas para poder vir participar dessa live. Vocês também que já chegaram aí, ó, põe esse aviãozinho aí e dispara para as pessoas aparecerem nessa live. Nessa live. Olha, minha irmã também. Tudo bem, Camila? Quanto tempo? Pois é, gente. E aí, vamos embora começar?
Ó, audiência aumentando. Fala, Cecília. Coach top essa, Cecília. E aí? Cecília, fala aí. Brasília, tá chovendo? Como é que tá aí? Tá ouvindo a minha voz? Porque aqui é só chuva. E aí, gente, vamos lá começar? Vamos lá começar esse conteúdo, porque essa live não é uma ligação por vídeo. Bora lá começar? Ó, fiquem ligados aí nesse conteúdo de hoje. Você já errou alguma vez na sua vida? Eu já errei várias vezes. E aí você sabe talvez por que você errou, se às vezes você estava certo e jogou que estava errado, ou o contrário também. Vamos lá falar de erros? Se você pode aprender com os erros ou não. O que você acha? Se você pode aprender com os erros dos outros também? Será que eu posso aprender com os erros dos outros? E se os erros dos outros não forem os erros que você considera que são errados? E aí? Tudo isso a gente vai poder conversar hoje. Beleza? Tá ouvindo? Joia! Cecília, que bom que você está participando dessa live. Deu tempo, né, de participar. Espero que você consiga ficar até o final para pegar toda a sequência da live. É muito legal. Gente, então vamos lá. Bom, eu já falei um pouquinho, né, dos erros e tal, e foi esse pouquinho que eu falei que justamente foi a motivação pela qual eu quis construir essa live de hoje. E aí, eu vou contar um segredo. A ideia me veio, eu já falei uma vez de flow, né? Estado de flow é quando as ideias fluem de um jeito sensacional. E flow é quando você está no seu ambiente de maior desafio, usando as suas melhores habilidades. E aí, estava eu na minha saga, digamos assim, de edição de vídeos, e aí, nossa, como eu ainda não sei muitas coisas, eu errei em algumas coisas, postei vídeo errado, no formato errado no Instagram. Aí eu pensei, na hora, vou fazer uma live dessa sobre erro. Porque, olha, eu postei um vídeo no Instagram. Esse vídeo, especificamente, quando eu postei, algumas pessoas já curtiram já. Eu pensei, nossa, eu vou tirar esse vídeo? Não vou tirar, né? O importante, aí eu até fiz um story no mesmo dia. O importante, com erro ou sem erro, o conteúdo do vídeo estava lá, disponível para quem quisesse consumir esse conteúdo. E aí eu pensei, vou fazer uma live sobre erros também, porque o assunto é tão extenso, às vezes complexo, não sei como que você pensa em relação aos erros, lembra pensamento, sentimento, ação, hábito, resultado, não sei como você pensa em relação aos erros, mas a maneira que você pensa pode determinar o seu resultado. No meu caso, determinou o resultado, porque eu deixei o vídeo lá, assim mesmo, porque eu pensei, o conteúdo tá lá. Então, poxa, a pessoa vai perceber que tá errado? Vai, mas ela vai consumir o conteúdo. Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso. E aí eu vou começar então, como de bom costume, que você já sabe, você também talvez já saiba, vou contar a parábola de hoje. E a parábola de hoje tem uma, duas, três personagens, três formiguinhas. Formiguinhas não, desculpa, três moscas. Tá, beleza. Duas moscas caíram dentro de um copo de leite. Talvez você até conheça essa parábola. Talvez não, e se você não conhece, ouve com bastante atenção. Se você conhece, ouve de novo, porque talvez a sua percepção vai ser diferente dessa vez. Então, duas moscas caíram dentro de um copo de leite. Uma das moscas é sempre mais saidinha, sempre mais ativa, talvez uma mosca dominante, eu já falei de perfil comportamental, talvez uma mosca dominante, ela já começou a tentar, eu não costumo usar a palavra tentar, mas nesse caso eu vou usar tentar.
Eita, por que não tem costume de usar a palavra tentar? Um parêntese. Porque quando você usa a palavra tentar, você está mandando um comando para o seu cérebro que só a tentativa já basta. Então, quando você tentar, seu cérebro vai entender, uai, beleza, ele já tentou, então não vou demandar mais energia para conseguir o além. Por isso que eu não uso a palavra tentar, beleza? Você também pode, talvez, se fizer sentido para você, trocar também essa palavra. Então, passe a mandar comandos mais assertivos para o seu cérebro. O tentar é um comando não tão assertivo assim. Ele vai entender que só o fato de tentar já está o suficiente. Então, mande comandos como fazer, conseguir, alcançar, beleza? Então tá, então essa mosca tentou, e aqui ela tentou mesmo, tentou subir as paredes ali, né, do copo. E aí ela percebia que subia e escorregava, subia e escorregava. Lógico, né, as patinhas todas molhadas de leite, começou a subir, batia as asas, não conseguia, porque as asas molhadas, subia e escorregava, subia e escorregava. Chegou um momento que essa mosca desistiu. Não vou conseguir mesmo, e entregou os pontos e afundou. A outra mosca, ó, só de olho na atitude da mosca, tentando ali subir a parede do copo. Talvez ela não conseguiu porque ela estava tentando. Ê, mosquinha, se ela tivesse colocado na cabeça que ela ia conseguir subir, quem sabe, né? Beleza, aí a segunda mosca só de olho, só observando. E ela observou muito atentamente que a mosca não conseguiu escalar as paredes do copo porque estava molhado. O que ela pensou? Poxa, eu estou no leite, vou bater as asas. Bateu as asas, começou a bater as asas, bater as asas, bater as asas, até começou a formar uma certa manteiga no leite ali. Olha, eu não entendo muito bem desse processo de leite, manteiga, tá? Tô contando a parábola como eu li. E tá tudo bem, se tiver errado, você vai entender. Aí, batendo as asas, começou a fazer umas placas de manteiga ali. Ela subiu em uma dessas placas de manteiga. E aí, conseguiu secar as asas e voou. Saiu do copo de leite, a mosquinha. Palmas para a mosca. Ok, observou a outra, tirou uma lição e achou uma outra maneira. Lembra que eu falei ontem de se perguntar, observar, para achar outras possibilidades? Legal. E aí tá. Passado um tempo aí, essa mesma mosca que conseguiu transformar ali em placas de manteiga a parte do leite, caiu em outro copo. E ela caiu no outro copo, ela pensou logo, opa, outro copo, tá molhado, vou bater minhas asas. E começou a bater as asas, bater as asas, bater as asas, e nada acontecia. Batia as asas, batia as asas, batia as asas, nada acontecia. Aí ela cansou. Passou uma outra mosquinha ali voando, falou assim, por que você não para de bater a asa, sobe no canudo ali e sai voando? E aí? A parábola terminou. E o que você tirou de útil dessa parábola? Lá no final da live eu vou falar o que tem de útil nessa parábola. E você já vai pensando, já vai colocando seus neurônios aí para fazer as novas conexões cerebrais. E lá no final a gente conversa. Beleza? Combinado? Fala, Roberto. Grande prazer ter você na live de hoje. Olha meus coaches aí. Cecília, Roberto. Muito legal ter vocês aqui comigo. Dito isso da parábola, e você vai ficar imaginando o que essa parábola tem de lição para nós hoje, eu já coloco uma pergunta para você. Eu pergunto para você também. Sempre que a gente faz o que a gente faz, será que a gente faz acreditando que é certo? O que você acha? Sempre o que a gente faz, a gente acredita que aquilo é certo? Já é a pergunta. E eu não vou esperar para responder essa pergunta, é o seguinte. Tudo o que a gente faz, absolutamente tudo que a gente faz, a gente sempre faz acreditando que é certo. Por que é isso? Na PNL diz uma coisa, olha aí Cecília, PNL de novo. PNL, para você que não sabe ainda, é Programação Neurolinguística.
E na PNL tem um pressuposto que conta o seguinte para a gente, que todo comportamento tem uma intenção positiva, ou seja, tudo que você faz na sua vida tem uma intenção positiva por trás. Você e todas as pessoas desse planeta, tudo que elas fazem tem uma intenção positiva. Qualquer comportamento, qualquer comportamento. Se você estivesse escrevendo isso no caderno, risca embaixo, qualquer comportamento, sublinha, faz um quadrado vermelho, não sei, grifa. Qualquer comportamento tem sempre uma intenção positiva. Ah, mas aí eu gosto de usar um exemplo bem exagerado para você entender. Poxa, mas o cara matou, a mulher foi estuprada, o cara estuprou, a mulher extorquiu. E esses comportamentos aí que pra gente, pra mim pelo menos, e talvez pra você também que tá assistindo aí, pra você também, parecem comportamentos tão ruins, tão esdrúxulos, às vezes tem uns que até malvados, e aí a gente está julgando, tá? A gente está julgando o comportamento da outra pessoa sem conhecer a outra pessoa. E aí você vai me entender com muito amor nesse momento, porque cada um tem a sua história, e ele está se comportando, ou ela se comportou dessa forma, porque ela também tem a história dela. Então eu falei que todo comportamento tem uma intenção positiva, nem que seja só para a pessoa que está se comportando dessa forma. Então, a pessoa que matou, a pessoa que estuprou, a pessoa que furtou, que roubou, nem que seja só para ela, aquele ato, naquele momento, tem uma intenção positiva. Qual é? Não sei. Só estudando a pessoa, conversando, levando ela a buscar talvez coisas do seu passado, mas naquele momento que ela cometeu o comportamento, ela cometeu o ato, ela cometeu o crime, que eu falei em algumas opções, ela cometeu o crime, aquele instante ela tinha uma intenção positiva por trás daquele comportamento, beleza? Olha aí, temos o Brasil todo na live hoje, Brasília, Goiânia, agora Rio Branco. Tudo bem, Lila? Como é que você está? Temos Nordeste também, muito legal a live de hoje. E aí eu dizia, né, que toda intenção, todo comportamento tem uma intenção positiva. Lila, você perdeu a parábola do início. No final eu vou voltar contando, vou fazer um breve resumo, contar qual que é o sentido da parábola de hoje, beleza? E aí tá. Aí quando eu falei que todo comportamento tem uma intenção positiva, como que você se comporta? Como que você se comporta? Qual que é o certo para você quando você se comporta e faz o que você faz? Eu vou trazer essa pergunta para perfis comportamentais. Para você que já assistiu minhas outras lives, um breve resuminho de perfis comportamentais. Por exemplo, o dominante. O dominante, Lila, tudo ótimo. O dominante, o certo para quem tem o perfil dominante é fazer rápido. É o resultado de forma rápida. Então esse é o certo para ele. É o resultado rápido, independente do que ele esteja fazendo. Ele quer um resultado de forma rápida. Esse é o dominante. Esse é o certo para quem tem um perfil dominante. E para quem tem um perfil analítico? Para quem tem um perfil analítico, o certo é fazer do jeito dele. Exatamente. Quem é analítico tem a certeza que o que ele faz é certo. Então, a opinião do outro não importa. O certo é o que ele faz. E tá tudo bem. Para quem tem o perfil estável, olha aí, Cecília, perfil estável. Para quem tem o perfil estável, o certo é sempre aquela atitude, aquele comportamento que vai trazer a harmonia para o ambiente, o consenso entre as pessoas. Então, toda atitude que levar para esse caminho de harmonia, de consenso, é o certo para quem tem o perfil estável como predominante. E para quem tem um perfil influente, como eu tenho o perfil influente, eu sou influente, estou influente estável, mas o meu mais predominante, será que existe mais predominante? Não sei. Mas enfim, o que predomina com mais força em mim é o influente. E o certo para o influente é qualquer comportamento, qualquer atitude que faça bem às pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que trabalham comigo, as pessoas da minha família, as pessoas que eu gosto. Então,
Tudo que eu faço, como eu me comporto, inconscientemente eu vou buscar o melhor para as pessoas que estão ao meu redor. Como o dominante vai buscar a velocidade, o resultado, o analítico vai buscar sempre a opinião dele e o estável vai buscar sempre a harmonia, o consenso. Você é estável e influente, Joroca? É isso que eu entendi? Pegou então, gente? Pegou os estilos de... Opa, deixar a garrafa aqui. Pegou os estilos de certo para cada perfil comportamental? E aí você já pode, se você quiser... Aliás, vamos ver se você tem uma noção de qual que é o seu perfil. Por essa explicação que eu fiz, qual perfil você acha que tem? Bom, aí não vale, não vai valer Jordana, não vai valer Roberto, não vai valer Cecília, que já fizeram um perfil, né? Então vai sobrar para as outras pessoas. Eu sei que você casa é estável, sei demais. Você também que está assistindo essa gravação aí, por essa pequena explicação que eu fiz, escreve aí nos comentários qual perfil você acha que você está. Dominante, analítico, estável, influente? Escreve aí para mim. Lila analítica? Eu apostaria que sim. Ah, o João também não vale, né, João? Pô, você não vale porque eu já fiz o seu. Ai, ai. Vamos lá então. Bora seguir. Dominante analítico, exatamente. Dominante analítico. Você tinha errado seu perfil, hein, João? Poxa. Então, depois dessa pequena explicação que eu fiz, e aí, o que você me diz agora? É fácil ou é difícil entender o que é certo para cada uma das pessoas que nós convivemos no nosso dia a dia? É fácil ou é difícil para quem não entende? Imagina para imensa maioria das pessoas que não entendem disso. É fácil ou é difícil? Aliás, fiz rápido aí, esse é dominante, exatamente, exatamente. E aí, me diz, é fácil ou é difícil se relacionar com as pessoas? Se relacionar de forma saudável, tá? Entendendo os perfis, porque cada perfil vai ter a sua teoria do que é certo. E aí, o certo para mim pode ser diferente do certo para você, que é diferente para você, e como eu digo, tá tudo bem. Mas aí, né, Cecília, depois que passou por um processo de coach espetacular, aí ficou fácil. Mas hoje é o dia das pessoas aparecerem na live. Fala, Laísa, terceiro coach de hoje. Parabéns para os meus coaches que estão marcando presença na live. Seja bem-vinda, Laísa, hoje. Então, talvez agora, depois que eu fiz essa breve explicação, tenha caído uma tonelada de fichas aí na sua cabeça, né? Uma tonelada de fichas, principalmente para as pessoas que estão aí que ainda não conhecem de perfil comportamental. Como que o conceito de certo e errado é diferente para cada pessoa. Laísa, você chegou agora, mas no final eu vou fazer um breve resumo de uma parábola que eu contei no início e eu quero saber a opinião de vocês, qual que é a moral da história da parábola, valeu? Então tá. E aí, durante a sua vida aí, e durante a minha vida também, eu já cobrei muito das pessoas. Como você já sabe, eu fui líder de equipe, eu fui empreendedor, eu tive lojas, eu tive pessoas e eu tive que cobrar essas pessoas. Só que antes de eu me conhecer, nossa, esse deu é feio. Mas antes de passar por um processo de autoconhecimento, eu cobrava das pessoas como eu achava que era certo cobrar. E como que eu achava que era certo cobrar? Do meu exemplo. Qual que era o meu exemplo? Eu já falei tantas vezes aqui, né, em várias lives, meu exemplo sempre foi meu pai, dentro de lojas. E eu cobrava do jeito que ele cobrava. E às vezes essa cobrança que eu fazia era dolorida para mim.
Se era dolorida para mim, imagina o quanto era dolorida para quem escutava a minha cobrança. Porque se era dolorido para mim, com certeza eu não cobrava de uma forma empática, uma forma equilibrada. E aí, mais uma vez, a importância de saber qual que é o seu perfil, como que você funciona, como que você reage às situações, qual que é o seu conceito de certo ou errado, porque também você sabendo disso, você vai impactar outra pessoa também. Se eu já soubesse qual que era o meu perfil naquela época, com certeza eu estaria cobrando deles de uma forma bem mais justa, mais empática, talvez de uma forma que eles entenderiam muito mais. Entendeu a importância de saber disso? E aí você, quantas vezes você já cobrou de outras pessoas que elas façam o certo? E aí eu te pergunto, qual certo que você estava cobrando para essas pessoas? O seu certo ou o certo delas? Fica aí a pergunta, né? Fica aí essa reflexão para você. Você estava cobrando certo, o seu certo ou o certo delas? Você perguntou para elas qual que era o certo delas? E aí? Outra pergunta. E aí? Quando você cobrava o seu certo ou o certo delas? E quando você deixou de fazer alguma coisa com medo de não estar fazendo certo, com medo de julgamento? Interessante, hein? Então, ou você cobrava o certo errado, ou você deixava de fazer porque achava que o seu certo era errado. Que loucura, né? Que loucura, gente. Perfil comportamental, comportamento humano, entendimento de cada um. Esse mundo é maravilhoso, é espetacular. Maiana, mais uma. Maiana, de onde você é mesmo? Porque hoje está o Brasil todo nessa live. Escreve aí, que eu não lembro a cidade onde você mora. Escreve aí, só para eu registrar. Alaisa, Rio Verde, Goiás. Goiás, Rio Verde, Brasília, Acre, Rio Branco, Maceió. Muito show. Escreve aí, Maiana. E então, aí tá, você deixava de fazer as coisas com medo de ser julgado. Não, Maiana, você não estava morando fora daqui? Nossa, que furada minha, hein? E aí você deixava de fazer as coisas porque tinha medo do julgamento, tinha medo de uma pessoa julgar se você estava fazendo certo ou errado. Mas aí, esse comportamento, me responde, é de quem se conhece ou de quem ainda não se conhece? Porque se você tem medo de um julgamento alheio, quer dizer que você tem medo que a outra pessoa julgue você pelo certo dela e não pelo seu certo. Concorda comigo? Ah, Bom Jardim de Goiás. Tá certo, valeu. Maiana, aproveita essa live aí. Então, quantas vezes você deixou de fazer alguma coisa porque achava que uma outra pessoa ia te julgar não pelo seu certo, e sim pelo certo dela, pelos olhos dela? E quantas oportunidades você deixou passar porque você deixou de tomar alguma atitude, deixou de fazer alguma escolha? Eu falei de escolha ontem na live. Procura essa live depois para você assistir. Eu não tenho escolha, é o tema. E consome esse conteúdo várias vezes. Liza, várias vezes. Lembrei de você quando eu falei esse conceito. Beleza. E aí tá. Eu já introduzi para você o que eu ia falar imediatamente após aqui. Esse medo do julgamento externo, veja bem, o medo de um julgamento de um certo que nem é o seu. O medo de um julgamento de um certo que é de uma outra pessoa. Vai te levar a criar na sua cabeça níveis de exigências fictícios. Anota aí. Níveis de exigências fictícios. Porque talvez você esteja fazendo algo extremamente bem feito, extremamente correto. E por esse medo que outra pessoa chegue e julgue que você está fazendo, você eleva o seu sarrafo e cria níveis de exigência fictícios que você nem precisava elevar demais o seu sarrafo, porque o que você faz já era de altíssimo nível.
Olha a complicação que uma pessoa que não tem o conhecimento de perfil, não tem o conhecimento, o autoconhecimento, pode chegar, a complicação que ela pode chegar de não se entender. Ela vai se cobrar muito mais, ela pode ter um nível de ansiedade muito maior, porque ela está colocando que o certo de uma outra pessoa deveria ser o seu certo. Problemaço, hein? E aí ela nunca vai ficar satisfeita com o próprio resultado, porque ela não sabe ainda qual que é o sarrafo dela. Gente, todo mundo sabe o que é sarrafo? Aquele esporte, salto em altura, tem aquela barra que lá é sarrafo, tá? Para quem não sabe, sarrafo. Então, subir o sarrafo é elevar nível de dificuldade, beleza? E não tem nada de errado se você não souber, tá? O que é isso? Só uma explicação aí. Então, olha o quanto isso é maluco. Você entra num ciclo muito doido e começa a se cobrar cada vez mais de uma coisa que talvez você nem precisaria se cobrar tanto, porque o que você faz já está excelente. Olha que maluco. Olha que maluco. Ó, e acontece o contrário também, tá? Se eu tô na posição de gestor, eu tô na posição de chefe, de líder, a Lila foi a minha liderada, sabe também. Se eu estou na posição de líder, o que que acontece? Se eu não entendo qual que é o nível, qual que é o sarrafo de certo ou errado, do nível de bem feito ou mal feito de um liderado meu, eu vou cobrar dele algo que talvez ele nem consiga fazer. E aí ele vai pensar de mim, nossa, mas esse cara, nossa, eu estou fazendo tão certinho, ele está me cobrando mais e mais e mais. Qual que é o nível de certo para ele? E se ele estiver fazendo o contrário também? Olha que maluco isso, o contrário também acontece. E se ele está fazendo errado, veja bem, se ele está fazendo errado e para mim o nível de certo está baixíssimo, mas eu considero que o errado dele está muito bom. Não, tá certo isso aí que você faz. Então percebe como essa balança ela tem que ser sempre equilibrada. E como que a gente encontra esse equilíbrio? Perguntando. Eu falei ontem na live como que você chega às suas melhores escolhas, como que você se conhece, perguntando. Pergunta para você numa autorreflexão, pergunta para outra pessoa. Gente, perguntar não tira pedaço. Eu ouvi isso de alguém, eu não lembro quem. Se eu lembrasse, com certeza eu falaria aqui para dar o crédito. Mas perguntar não tira pedaço. É mais que é mais uma crença popular, né? Olha eu falando de crença de novo. Crença é tudo aquilo que você acredita ser verdade. E eu acredito que é verdade, que perguntar não tira pedaço. Então, dependendo da maneira que você pergunta, se você é empático, se você não é invasivo, enfim. Tudo isso vai ser equilibrado quando você se conhecer, saber melhor a sua identidade, enfim. Percebe como tudo isso não estava no meu script, tá? Veio na minha cabeça agora, mas imediatamente vem todo o assunto por trás também. Que legal. E aí tá, falei desse ciclo maluco, né, de exigência fictício. O que eu escrevi mais aqui para falar para você? Ah, tá. Eu escrevi uma comparação. O que é, Lila? Eu vou contar para você. A Lila foi minha liderada lá na época que eu tinha as lojas. Aí ela escreveu aqui uma coisa que ela aprendeu comigo. Olha que legal. Ela falou que eu dizia que o não você já tem. É uma crença minha, tá? Lila, isso é uma crença que eu tenho. O não você já tem. E onde eu tirei essa crença, adivinha? Eu te dou 3 chances. Meu pai. Meu pai falava, o não você já tem. Então, olha que legal, ela pegou isso, absorveu e até hoje ela usa. Então, pra mim, é uma crença possibilitadora. Se o não eu já tenho, eu vou lá e pego esse não que eu já tenho mesmo, né? E se eu ganhar outra coisa melhor que o não? Muito top, muito top. Valeu pela contribuição. Eu falei que eu fiz uma outra anotação aqui, desse ciclo maluco aí. Se uma pessoa cobra a outra, nesse ciclo da cobrança e tal, imagina,
Se a pessoa que é cobrada, se ela for um analítico, nossa, isso vai ser o fim da picada, tá? Analítico não gosta de ser cobrado. Mas ao mesmo tempo, mesmo não gostando de ser cobrado, ele vai refazer o que ele fez aos olhos do outro foi errado, ele vai refazer, sei lá quantas vezes melhor. Ele vai melhorar absurdamente o que ele fez. Agora imagina uma pessoa, imagina um estável. O estável que gosta sempre daquele consenso, daquele equilíbrio, e tá tudo bem, tá tudo calmo, aí ele vai ser cobrado por algo. Nossa, aí você mata o estável. Matou o estável, porque ele vai querer saber o que está errado, onde que ele pode melhorar. Ele vai entender que essa cobrança quebrou o equilíbrio entre ele e a pessoa que está cobrando. Aí ele já vai trazer para o lado pessoal, talvez, vai achar que tem um problema de relacionamento entre os dois. Enfim, como é complexa essa engrenagem de perfis, como é difícil. Eu fiz a pergunta no início, né? Você acha que é difícil ou fácil se relacionar com as outras pessoas de forma saudável? Como é complicado, né? Quando você não entende, porque quando entende fica tudo mais leve. Pois é, e aí? Ah, tá. Lembrei de outra. Lembrei não. Estava anotado aqui para eu falar para você essa questão do erro. Como isso é uma crença fortíssima. Eu tive uma outra funcionária numa outra loja que quando eu contratei ela, vou contar o exemplo dela para você entender como o erro é um negócio que está só na sua cabeça, do tamanho do erro e quanto ele pode te prejudicar. É uma crença que você tem. Beleza. Essa menina, quando eu contratei ela, ela falou pra mim, ela foi bastante honesta. Nossa, e hoje eu tô suando porque como tava chovendo, eu nem liguei o ar. E aí, agora a chuva tá parando e o negócio tá... Mas vamos lá, eu tô no flow. E aí, essa menina, quando eu contratei ela falou assim, Cadu, eu nunca vendi na minha vida, eu nunca conversei, nunca ofereci nada pra ninguém, mas eu preciso trabalhar, eu quero trabalhar e eu tenho gás pra trabalhar. Eu até brincava com ela, de 10 palavras que ela falava, 9 era eu quero trabalhar. E aí isso me conquistou. Falei, poxa, a menina tem gás, né? Ela tem vontade, pelo menos. Se ela não sabe, ela vai aprender aqui no salão. Ela vai aprender com o tempo. Gente, e ela errou. E ela errou. E ela errou. E ela errou. E ela errou um pouco mais. Eu podia falar mais umas 20 vezes aqui. No início, ela chegava, ela tinha tanta vergonha que ela tinha dificuldade de conversar com as pessoas. Ela falava como fechadinha assim, sabe? Quando você nem ouvia. E aí até ensinar ela a soltar a voz, eu tive que falar para ela, tem que falar para a pessoa precisa te ouvir. Lógico, eu já conheci um pouquinho de comportamento humano, fui falando com jeitinho, já entendi o perfil dela. E ela foi melhorando, melhorando, mas por que ela foi melhorando? Porque a crença dela era que errar não era uma coisa ruim. A crença dela é que o erro ia levar ela para a maestria, ia levar ela para onde ela queria chegar na época, que era ser uma vendedora de sucesso, fazer dinheiro. E ela errou, e errou, e errou, e conseguiu um dia ser a minha melhor vendedora, que vendia mais na loja. E ela não sabia mexer no computador, e ela errou, errou e aprendeu a mexer também. Então é uma crença que você precisa construir. E se você não quiser construir, tá tudo bem, tá? Não vai ficar com raiva de mim, porque eu tô falando que você precisa construir. Eu só tenho o pensamento que se você construir essa crença, pode ser muito melhor na sua vida, porque foi melhor na minha, eu estou te contando um exemplo que foi melhor na vida de uma outra pessoa. O erro nunca é ruim, se você sabe aprender com ele. Lembra lá da parábola da mosquinha? A mosquinha viu a primeira mosquinha tentando subir nas paredes lá, tá? E ela aprendeu que naquele momento não era o ideal. Mas enfim, vou chegar na parábola lá no final, foi só uma lembrança. Beleza. Continuando, vamos continuar falando de erro. E aí, você errou. Ok, errou. E agora? Você errou. E agora? Fazer o quê? Inclusive é o tema da live. Beleza, vamos fazer o quê? Se você errou, relaxa. Você já fez. Já fez, já errou. Aquilo já aconteceu.
Então é uma contribuição minha isso aí, tá? Então a primeira coisa, errou, deixa quieto. Se for um erro muito perceptível, a outra pessoa vai perceber, fulano vai ver, ciclano vai me julgar e tal. Tira essa neura de julgamento da cabeça. Se você errou, já deixa. A outra pessoa vai perceber e tá tudo bem. O que você pode fazer com isso? Quando você erra e o erro ele é maior, ele é grande. O melhor pedido de desculpa que você pode fazer é consertando a sua atitude, é fazendo de uma forma correta. Fazendo de uma forma correta da próxima vez. Se possível, da vez imediatamente após. Então, fez alguma coisa errada. Por exemplo, eu contei a história do meu vídeo, né? Contei a história do meu vídeo que eu postei lá no Instagram e o formato ficou errado. O que eu fiz? No próximo vídeo que eu vou postar semana que vem, eu consertei o formato. Então eu não saí falando, olha, desculpa galera que viu meu vídeo, o formato está errado. Então se eu estou falando isso, eu estou fazendo propaganda do meu erro, eu vou criar talvez uma insatisfação que talvez nem exista na cabeça da outra pessoa. E por que eu estou falando isso, né? Pô, Cadu, você virou conselheiro agora de erro? Não, não é isso. Porque justamente eu estou falando de perfil comportamental. Às vezes não, né? Com certeza o perfil comportamental de quem está assistindo, eu ia falar de assistir no vídeo, mas o perfil comportamental de quem viu o seu erro é aquele perfil que não levou, não deu muita importância. E aí eu vou falar lá no finalzinho também, se der tempo, quais são as pessoas que você dá tanta importância, quais são as pessoas que você teme o julgamento, temer no bom sentido, tá? De prestar atenção. Ok. Agora, se o erro for pequeno, aí sim que você tem que deixar para lá. Aí sim. Então, para que você vai fazer uma propaganda de um erro que é pequeno? Talvez. Porque talvez o tamanho do erro ele só existe na sua mente. Porque você tem o seu perfil comportamental. Você é uma pessoa única e você tem o seu sarrafo. E aí, se o erro na sua mente é muito grande, na mente do outro pode ser pequenininho. Então espera, é a melhor atitude que pode ser feita. Esperar um pouco, espera para ver qual que é a reação. A PNL também fala, eu falei isso para a Cecília lá no processo de coaching dela. A PNL fala, isso é muito bom para os influentes, por isso que eu falei para ela, porque ela é influente também. E eu sigo isso na minha vida. A PNL fala que quando uma pessoa te fala alguma coisa, você tem que esperar no mínimo 3 segundos para responder, que é o tempo cientificamente comprovado que a mensagem entra no seu ouvido, percorre seu cérebro e ela se instala na sua mente de forma que ela faz sentido para você. 3 segundos. Então, antes de responder conta 3 segundos. O que é 3 segundos na sua vida antes de responder alguém? Nada. 1, 2, 3. Nada. Então é uma dica valiosíssima que a PNL nos traz e eu estou passando para vocês. E por que eu trouxe também essa questão da PNL, dos 3 segundos? Para você deixar de fazer propaganda do seu erro. Porque talvez você está com o seu sarrafo tão alto. Olha o flow funcionando. Talvez o seu sarrafo está tão alto e quem colocou o sarrafo tão alto? Foi você ou foi uma outra pessoa que você tinha medo do julgamento? E aí? Essa pergunta vai ficar reflexiva para você. A altura do seu sarrafo foi você que pôs ou foi uma outra pessoa que te cobra? Entendido? Tá tudo bem aí, pessoal? Vocês ficaram caladinhos de repente, tá prestando atenção, tá conseguindo digerir o conteúdo bacana. Se tiver dúvida, pode mandar aí que o flow aqui tá show, vou responder. Beleza. Ontem eu falei de escolhas, né? Escolhas, tomar a melhor escolha no presente, de forma assertiva, para não ter que fazer de forma corrida nem de forma insistente. Então, quando você perceber que errou, o que você vai fazer? Tomar a melhor atitude que pode ser tomada, que é, primeiro, pede desculpa se for necessário, tá?
Mais na frente eu vou falar por quê, se der tempo. Pede desculpa se for necessário e corrige, tomando uma nova atitude. Não pode pedir desculpa e não fazer nada. É até melhor você fazer alguma coisa sem pedir desculpa, mas se puder pedir, peça. Então, atitude, tá? Atitude, faça alguma coisa. Sempre faça alguma coisa. Nunca espere a outra pessoa te cobrar nada. Sempre faça alguma coisa, seja proativo. E aqui não tem nada de perfil comportamental, tá? Ser proativo, você pode ser independente do seu perfil. E tá tudo bem, beleza? Bora lá seguir. O que eu separei mais para vocês aqui? Separei uma coisa muito legal que é autorresponsabilidade. Porque eu tô no caminho de cometer erros, né? Beleza, a gente viu agora que você cometeu erro. O erro foi grande, o erro foi pequeno. Depende de quem tá olhando, se é você que tá olhando, se é outra pessoa que tá olhando. Enfim, agora, quando você for admitir um erro, eu te falei que é bom pedir desculpa, é legal. Quando você for admitir que errou, eu separei duas coisinhas que você não pode falar de jeito nenhum. Escreve aí, papel e caneta, escreve aí. Primeiro, eu errei porque eu não sabia. Segunda, escreve aí, errei porque fulano não me explicou direito. São duas coisinhas, dois exemplos que eu separei para você jamais falar isso. E por que eu separei esses exemplos? Porque existe uma coisa, um termo, um conceito, uma palavra que é autorresponsabilidade. O que é isso? Autorresponsabilidade. Talvez você já tenha ouvido falar ou talvez não, e tá tudo bem. A autorresponsabilidade é você ter a consciência que tudo e absolutamente tudo o que você faz na sua vida, você tem uma parcela de responsabilidade nisso. Ok? Tudo, tudo. Tudo que você pensou agora, você tem uma parcela de responsabilidade. Ok, qualquer comportamento. Mesma coisa, escreve aí, risca o qualquer embaixo, grifa qualquer comportamento, você tem uma parcela de responsabilidade nisso. Tá. Como que você tem certeza? Porque talvez você está me questionando aí agora. Cadu, tem certeza? Tudo, absolutamente tudo? Você não está esquecendo nada? Eu te respondo tudo. Sim, absolutamente tudo. Como que você vai ter certeza disso? Você vai se perguntar, o que eu poderia ter feito de diferente para evitar o que aconteceu? Provavelmente vai vir uma resposta. Provavelmente, não estou dando certeza porque eu não sei qual que é o seu pensamento, enfim. Estou falando provavelmente e eu aumento muito provavelmente vai vir uma resposta. O que eu poderia ter feito para evitar o que aconteceu? Tá? Autorresponsabilidade. E aí eu vou te dar um bônus hoje. Um bônus é legal, né? Eu vou te contar 6 leis da autorresponsabilidade. Você já sabia que existem 6 leis de autorresponsabilidade? E anota aí, é a sua oportunidade de saber e fazer acontecer no seu dia a dia. Sabe o que você vai fazer com essas 6 leis? Escrever, grudar aonde você enxerga com mais frequência. No espelho do banheiro, no teto do seu quarto, não sei. Você vai grudar em algum lugar as 6 leis da autorresponsabilidade. Pegou papel e caneta? Anota aí. Primeira lei. Se é para criticar os outros, cale-se. Você vai parar de criticar as outras pessoas. Legal. Você vai parar de criticar as outras pessoas, tá? E por que você vai parar de criticar? Porque você já aprendeu comigo que cada um é um ser único. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu passado, cada um tem a sua mochila, cada um tem a sua história, cada um tem o seu comportamento, as suas crenças. Então, como que você se acha capaz de criticar alguém? Você está criticando alguém com os seus olhos e não com os olhos dele, beleza? Primeira lei, se é para criticar os outros, cale-se. Segunda lei, anota aí, linha abaixo. Se é para reclamar, dê sugestões. Se é para reclamar, dê sugestões. Para quem foi meu coach, que tá aí, sabe
que não reclamar é uma chave de blindar a mente. É ou não é poderoso? Os meus coaches que estão assistindo, escreva aí. É ou não é poderoso? Escreva aqui embaixo. Então, se é para reclamar, dê sugestões. Beleza. Terceira lei, escreve na linha de baixo. Se é para buscar culpados, busque soluções. Busque soluções. Se é para buscar culpado, busque soluções. Laísa, é ou não é poderoso essa chave de blindar a mente? Escreva aí. É poderoso. É poderoso. Sim, demais. Com certeza, ó. Vocês me dão orgulho, meus coaches. Vocês são top. Primeira lei, se é para criticar os outros, cale-se. Segunda lei, se é para reclamar, dê sugestão. Terceira lei, se é para buscar culpados, busque soluções. Quarta lei, se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. Se é para se fazer de vítima, faça-se de vencedor. E aí eu vou abrir um parênteses com muito cuidado, meus coaches sabem, eu vou abrir um parênteses que essa questão da vitimização, talvez a pessoa esteja no que eu chamo de ciclo de autossabotagem, que é um conceito lá da inteligência emocional, que talvez ela não tenha consciência que ela esteja num processo de vitimização. Então, eu vou abrir só esse parênteses, mas se você tiver esse sentimento de vitimização de forma consciente, se você souber que você está se fazendo de vítima, pare imediatamente e faça-se de vencedor. Porque eu tenho certeza que você tem as suas histórias de vitória. Olha aqui, ó. Pote da gratidão. Eu sei que você tem as suas histórias de vitória. Então, busque o que você tem de vitória na sua vida e faça-se de vencedor. Pare de fazer de vítima. Lembrando que quem tem essa consciência que é vítima, ok? Que está se fazendo de vítima. Isso. Conhece o Roberto? Claro, né, Roberto? Você é um estudioso, você foi picado pela mosca, já que eu falei de mosca, né? Foi picado pela mosca do autoconhecimento e pegou essa doença que é maravilhosa, autoconhecimento, show de bola. Próxima lei, se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Errei, beleza. Não vai ficar justificando por que errou. Para com isso. Que você está aí reclamando também. Aprenda com eles. Aprenda. E o que eu falei de quando cometer erro? Peça desculpa e faça melhor. Ponto final. Faça melhor do que você fez antes. Não melhor que uma outra pessoa. Faça o melhor que você tinha feito. Beleza? Sempre 1% melhor a cada dia te faz mais de 300% melhor no fim do ano. Essa quem falou foi o meu grande amigo Nicola. Nicola Lossaco, a qual eu fiz a minha primeira live. Nicola, valeu por esse conceito. Te admiro pra caramba. E a última lei, se é para julgar as pessoas, essa é a que eu mais gosto. Essa é a que bate no meu coração. Se é para julgar as pessoas, julgue suas atitudes. Nossa, essa é poderosa. Eu quero que você repita essa comigo. Se é para julgar as pessoas, julgue as suas atitudes. Jamais julgue a pessoa. Julgue uma atitude que ela teve. Uma atitude. E julgue com muito amor. Chegue para ela, converse. Explique, dê o seu ponto de vista sem ofender a pessoa, sem falar de forma ríspida, respeitando o perfil dela, respeitando o seu perfil, respeitando a linguagem de valorização dela. Então julgue sua atitude. Sempre julgue para ajudar e não na forma de criticar. Beleza? Essa é a que eu mais gosto. Show de bola. Muito legal. E aí, gostaram dessas 6 leis? Gostou dessas 6 leis da autorresponsabilidade? E aí, Liza, fez ou não fez diferença na sua vida essa última lei? Diz aí pra mim. Eu tenho minha suspeita. Beleza, beleza, beleza. Tá.
Gente, o tempo voou, né? O tempo voou hoje. Tá. Eu quero voltar lá na parábola da mosca, que eu contei lá no início. Então, rapidinho, a parábola, só para resumir aqui, para eu saber qual que foi o entendimento, né? Duas moscas caíram no leite, uma tentou subir as paredes, não conseguiu, a outra ficou só observando, aí a que tentou subir a parede caiu, se afogou. O que aconteceu? A que estava observando bateu as asas, fez uma manteiga, subiu na manteiga e voou. Depois, a que subiu na manteiga e voou, ela caiu num outro copo com líquido, começou a bater as asas e não fez manteiga. Bateu as asas, não fez manteiga. O que tinha no copo? Água. Só que ela não sabia que era água. Passou outra mosca voando e falou assim, ô mosca, para de bater as asas, porque você está num copo d'água, sobe naquele canudo ali e sai daí. Ela não acreditando que o canudo ia levar ela para fora do copo, ela continuou batendo as asas, cansou e morreu. Qual que é o sentido dessa parábola? Um só. Definitivamente você precisa abrir a sua mente e sim, aprender com os erros dos outros, aprender com os seus erros e dar mais valor nos erros dos outros, tá bom? Dar mais valor nos erros dos outros, porque você talvez não precisa passar por um sofrimento para aprender. A gente tem essa crença, eu falo a gente porque eu tinha também, existe essa crença que você só aprende na dor. Já ouviu isso? Você já ouviu isso? Que a gente só aprende na dor? Nada disso, tá? A gente pode aprender com as dores dos outros também. Só que a gente não deve tornar isso uma verdade. Não deve tornar isso uma lei marcial, digamos assim, uma lei única. A gente precisa observar e sempre estar com a mente aberta para aprender com os outros e perceber que a gente pode aprender com os nossos erros também. Então, é uma visão mais holística, tá? Dos nossos próprios erros e com os erros dos outros também. Então, mais uma vez, é para desconstruir uma crença que a gente só aprende com os erros, a gente só aprende na dor, tá bom? Então, o tema da live foi: fiz errado e agora? E agora, o que você faz? Primeiro, você aprende com o seu erro. Segundo, você pede desculpa se for possível. Se não for possível, você faz melhor do que você fez da primeira vez. Outra coisa bastante importante que eu falei hoje foi dos erros com os perfis comportamentais. Você já sabe que as pessoas são diferentes e elas vão errar de forma diferente e vão acertar de forma diferente. Então, se liga se essa pessoa é muito diferente de você, e possivelmente ela é, e respeite essa diferença. Respeite o que ela está vivendo na experiência dela, ok? E aí eu vou chegando no finalzinho. Poxa, a live de hoje foi sensacional. Talvez uma das melhores que eu já fiz até hoje. Diz aí pra mim, foi top ou foi não tão top assim? E você que está assistindo aí, escreve aí nos comentários. Foi legal? Gostou? Não gostou? O que faltou? O que poderia melhorar nessa live de hoje? Já que eu falei de autorresponsabilidade, escreve aí o que eu poderia melhorar nessa live de hoje para ela ser melhor na próxima live. Escreve aí para mim. Onde que eu posso melhorar? Onde que eu errei, na opinião de vocês, na live de hoje? Top, top, top! Vocês que são top! Esses meus coachinhos enchem meu coração de orgulho. Vocês são demais. Vocês são demais. Não só eles, tá? As outras pessoas que estão aí, não fiquem com ciúme. Eu amo vocês também do mesmo jeito, ok? Bom, é isso aí, né? É isso aí. Deixa eu ver aqui, ó, nem olhei o Facebook hoje. Nenhum comentário no Facebook. Tá ok. Beleza, né, Facebook? Gente, é isso aí então. Poxa, eu agradeço de coração a presença de vocês, agradeço a audiência, agradeço os comentários, agradeço a participação e contribuiu demais para o meu conhecimento
também. Eu sempre aprendo muito quando eu passo conhecimento. E é essa a intenção. Então, hoje é sexta-feira, uma ótima sexta-feira, uma ótima noite de sexta, um excelente fim de semana para você e que a próxima semana seja repleta de aprendizados e muito menos erros graves, porque a gente vai errar? Vai, muito na nossa vida, mas que eles sirvam sempre de aprendizado, ok? Beleza? Ótima noite para vocês e a gente se vê semana que vem. Tchau!